você fica a partir de agora com Voz no Rádio. Boa tarde para você. Você ouve Tribuna Band News FM. 101,7 Fortaleza. Agora na Tribuna Band News FM, Voz com Michele Boró. Oferecimento Apvida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Olá, gente, muito boa tarde a todos vós e, bom, acho que vocês estão desconfiando, né? Estão desconfiando da locução. Pois é, pessoal, o que acontece é o seguinte, o programa de hoje segue comigo, Jonathan Silva, repórter do Voz, você já me conhece de algumas entradas aqui no programa, e eu tô começando esse mês de outubro com uma pequena mudança. O que acontece é que a nossa apresentadora e pareia-mor do Voz, Michele Boró, vai entrar no período merecido de férias, né, Michele? Curtindo muita praia, muita viagem. Eu espero que sim, né, não, Michele? Muito obrigada pelo merecido. Foi aí, Dudu? Tá ok? John, muito obrigado pelo merecido. Acho que você foi muito bem treinado. Quero ver na minha ausência. E é isso, hoje é o John que comanda. A partir de hoje, tirando a próxima semana, Houston, nós não temos um problema. São só minhas férias que chegaram. Manda, John. Lembrando aqui, ó, hoje sou eu que tô no Facebook, tá? Certo, hoje sou eu que vou responder a turma aqui, não somos Voz Oficial. Hoje eu sou a pareia. Então manda mensagem aqui, participa com a gente que eu vou acompanhar com todo mundo. Certo, então como a Michele falou, nosso programa o Voz no Rádio, ele tá ao vivo na live do Facebook, tá certo? Só acompanhar a página Somos Voz Oficial. Você pode também interagir com a gente através do WhatsApp, através do número DDD 859-8154-3814. Manda sua pergunta, manda seu áudio que a gente confere aqui no programa. E também temos a nossa cobertura pelo Instagram, através da nossa repórter Flávia Bessa, tá sempre aqui atenta ao que tudo que está acontecendo. Mas antes da gente começar o programa de vez, tem aqui a nossa entrada da redação com o Daniel. Fala, Daniel. 1h02. A Prefeitura tem um prazo de 10 dias para se manifestar sobre pedido de suspensão do processo de engorda da faixa de areia na Beira-Mar. A decisão é do juiz Jorge Luiz Girão Barreto, da 2ª Vara Federal do Ceará, que se pronunciou sobre o pedido do Instituto Verde Luz ao promover a ação civil pública ambiental junto com a Associação Brasileira dos Defensores dos Direitos e Bem-Estar dos Animais e a ONG Deixa Viver. As organizações pediram a suspensão por prazo indeterminado das obras de requalificação da Beira-Mar, além da retirada de todos os contentores, tubos flutuantes, maquinários alocados na areia da obra. E 7 praias do litoral cearense foram consideradas impróprias para banho devido às manchas de óleo na água ou na areia, conforme boletim extraordinário divulgado pela SEMASSE ontem. A superintendência examinou amostras colhidas em 35 praias do Ceará. No litoral oeste, que vai do Icaraí, no município de Caucaia, ao Preá, no município de Cruz, das 18 praias analisadas pela SEMASSE, 5 foram desaprovadas, entre elas Taíba, Flecheiras e Mundaú. Já no litoral leste, compreendendo trecho entre a Cofeco, aqui em Fortaleza, e a Praia da Redonda, no município de Capuí, o problema foi constatado em 2 das 17 praias monitoradas. Seu caminho. E neste momento, início de tarde, a Avenida Santos Dumont congestionada da Rua Carlos Vasconcelos até a Rua Vicente Leite. Band News. Tempo. Em Fortaleza, céu com poucas nuvens, temperatura na casa dos 29 graus. 1h04, eu volto com você. Você está ouvindo Voz na Band News FM. It's one small step for man, one giant
athlete for mankind. A gente estava falando de mudanças aqui no início do programa e de dar passos importantes. A gente entrou aqui com a frase do astronauta Neil Armstrong, né? Pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. E aqui a gente tem um exemplo, 50 anos após a chegada do homem à Lua, para você se lembrar, no mês de julho, o mundo comemorou esse feito histórico, tanto para a ciência como para a humanidade. E o Ceará também presenciou um feito bem histórico. Aqui, o grande exemplo é o nosso convidado, que nasce de Tianguá, cujo pai, como forma de homenagear esse feito tão importante, resolveu dedicar ao filho o nome de um dos grandes inovadores do nosso tempo. Então, aqui no programa a gente recebe Neil Armstrong Rezende, pioneiro, no caso, da computação gráfica aqui no estado. Tudo bom, Neil? Tudo bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Neil, deixa eu só fazer uma pergunta antes. A gente começou aqui com o áudio, o John recuperou o áudio. Okay. Você reagiu assim, você riu. Você tá cansado já, às vezes, dessa referência ou não? Não, ainda não. De repente, nos próximos 50 anos, a gente... Se ainda tiver vivo. Mas assim, Neil, outra curiosidade que eu queria levantar é o seguinte: eu tenho uma família no interior. Sim. A minha família é de Morrinhos. E eu digo por experiência própria, eu sempre tive que explicar como fala meu nome, como se escreve meu nome, porque é um nome estrangeiro, de uma certa forma a pronúncia é um pouco estrangeira. As pessoas têm dificuldade. Na sua época, quando você estava morando em Tianguá, você também enfrentou esse tipo de problema? É interessante essa pergunta, porque assim, na verdade... a primeira pessoa que eu me lembro que teve dificuldade com o meu nome fui eu mesmo, né? Uma vez eu estava em casa e, assim, uma lembrança bem remota mesmo, acho que eu tinha uns 3 anos de idade, né? E meu pai falando um nome estranho, e ele me chamava, acho que ele gostava muito desse nome, né? Por isso que ele colocou, ele, Armstrong! E eu, nada minha, né? Teu pai tá te chamando, menino. Ai, é meu nome. Aí eu comecei a me ligar. Por quê? Porque me chamava de Neil. E Neil é um nome muito simples. Então, Neil Armstrong... talvez seja um pouco complicado. É tão simples que às vezes eu pareço até pedante, que eu falo assim, meu nome é Neil Armstrong. Porque quando eu falo Neil, é Mil, é Newton, é Liu, é Bill, é um apelido. É Will. Não, é Neil. Aí dá pra complementar que é pra pessoa exatamente entender melhor, entendeu? Uhum. Ô Neil, puxando do nome, sim, e você seguir um caminho, obviamente você não virou um astronauta, não foi para a NASA, não sei se tentou, depois quero saber se você chegou a pensar nisso, mas dentro do seu universo, sim, você também foi para um universo além. Você é um animador, um roteirista, John citou aqui na abertura, você tem uma animação hoje numa das maiores plataformas de streaming do mundo, o Neil Armstrong de Tianguá para a Amazon Prime, e o seu universo ali é todo voltado para isso, para o tema espacial. Eu queria saber, assim, foi premeditado? É isso. O nome se é isso que eu queria falar. Se é predestinado, você acha que foi predestinado? Seu pai sem querer acertou a sua vocação? Ou você acha que foi inspirado? De repente aquele nome ali te empurrou a conhecer melhor esse universo? É realmente uma boa pergunta. Eu me pergunto isso às vezes, né? É difícil de você responder assim, com certeza. Não é uma ciência exata, digamos assim, né? Eu sempre gostei assim dessa questão assim de espaço. Eu acho que o que mais me inspirou, na verdade, isso começou quando eu vi pela primeira vez o Star Wars no cinema. Eu tinha 13 anos, morava em Sobral, e aquilo ali eu achei fantástico, assim. Junto com alguns amigos que me apresentaram a ficção científica, e eu comecei a perceber que como a gente pode pensar o nosso tempo através da ficção científica, através de você pensar em outros mundos, porque, na verdade, você tem todo esse repertório da ficção científica, no caso, né? Que você consegue fazer um discurso burlando, às vezes, a própria censura que existe e existe em todas as épocas, né? Então, assim, fora a questão de que... enfim, eu não sei, é difícil de explicar. Mas eu sempre gostei muito. Eu me lembro agora de quando eu estava estudando para o vestibular, né? A minha mãe perguntava, cadê o Neil? Tá lá, vendo filme de estrela. Porque onde tinha estrela, eu estava querendo ver. Estrela, assim, de coisas de espaço e tudo. Mas, assim, é complicado de responder. Eu não sei se o nome foi uma inspiração ou se, de repente, meu pai... não sei. Uma coisa eu tenho certeza, eles se arrependeram muito de ter colocado esse nome em mim, né? Se arrependeram? Você tem ideia, o nome do meu irmão é Ricardo, porque ele não quero mais um outro maluco no mundo da lua, não, tem que ser um nome simples, porque esse aí tá extrapolando toda
Mas assim, A normalidade. Mas o teu pai, ele já tinha uma admiração por esse lance da ciência, da inovação. Isso já era uma adoração dele na época? Meus pais eram professores na época que eu nasci, né, lá em Tianguá. E eu não te dou certeza, assim, eu acho que ele sempre... Meu pai era uma espécie de gênio, na verdade, ele já faleceu, né, em 2006, está com bastante tempo. E assim, sabe aquele gênio que não teve oportunidade de estudar, de ser um engenheiro? Ele mesmo falava, se eu tivesse oportunidade, né, e tal. Ele fazia invenções, assim. Então, acho que ele tinha um certo affair com essa história do espaço, dessa tecnologia. Inclusive, ele trabalhava na Tele Ceará antiga, né? O trabalho dele, inclusive, uma época, parecia coisa de ficção científica, que ele ficava naquelas repetidoras isoladas de todo mundo. Às vezes me levava a passar o fim de semana com ele, era só ele para cuidar dos equipamentos, né? Até ele dizer assim, um dia tudo isso vai ser trocado pelos computadores. E foi o que aconteceu realmente, né? Então, visionário já. Hã? Visionário. Pois é, exatamente. Talvez realmente tenha uma coisa a ver com isso, né? É engraçado, eu nunca tinha parado para perceber que você vai recobrando, né? Mas assim, ele mexia um pouco com essa questão da tecnologia, né? Exatamente pelo trabalho dele, que até veio um pouco depois, mas acho que ele sempre gostou mesmo. Ele chegou a ver você realizado já assim, com um produto voltado também para a ciência, porque quem não assistiu o Astrobaldo ainda, Sim. tá na Amazon Prime, né? Como eu disse, uma das maiores plataformas de vídeo do mundo, mas também foi produto da TV. Acho que tá na TV Brasil ainda, se eu não me engano. Não, já saiu. Já acabou saiu. o contrato com o pessoal. Tava na TV Cultura, TV Brasil. Mas além da temática espacial, ali, logo no primeiro episódio, por exemplo, se fala muito de educação, da importância da escola, fala de mitologia. Isso. Então tem muito de ciência ali. O Astrobaldo tem um pouquinho de você, assistindo ali o... Com certeza. Assim, aquela história essa história dele de olhar para as coisas e imaginar outras, né? Um pouco, quando eu era criança eu imaginava, esses meus colegas vão ser futuramente meus colegas de uma tripulação de alguma nave, já pensou se a gente cresce? Então eu imaginava um pouco disso, né? A gente, talvez até como escritor também, né? A gente olha para as coisas, a gente não vê tantas coisas como elas são, a gente costuma extrapolar a realidade, brincar com a realidade, né? E quando criança você tem essa possibilidade também. Ele vem inclusive até para falar um pouco dessa história de que as crianças estão muito presas ao celular, videogame, né? E que você pode usar a imaginação como... Tem um dos garotos lá no meio que ele tem dificuldade de conseguir imaginar, e quando ele entra ele acha fantástico. O mundo dos livros, o mundo da imaginação é fantástico, e a gente não pode perder isso. Então ele vem um pouquinho para incentivar também, de uma forma bem lúdica, de uma forma bem assim, engraçada, divertida. A ideia da série é que ela, em primeiro lugar, ela venha divertir mesmo, né? Ou seja, tem um momento de emoção, tensão, amizade e tal, enfim, um pouco de terror ali pelo meio. Mas é isso, a nossa ideia era exatamente isso, era a gente brincar. Por exemplo, a gente brinca bastante, a gente tinha, por exemplo, dois consultores pedagógicos, né, que ajudaram bem para a gente não extrapolar por conta da faixa etária. Tinha um consultor de astronomia também. Então a gente foi descobrindo coisas interessantes e transformando coisas interessantes em termos de astronomia em brincadeiras. Por exemplo, tem um episódio que eles vão para Vênus, e Vênus eu nem sabia disso, nem me lembrava, que é o planeta mais quente do sistema solar. Aí a nave começa a derreter, aí se transforma num desafio para eles. Aí tem uma minazinha, que ela é engenheira cientista, e que ela consegue resolver mudando lá um pouco do combustível de hidrogênio, não sei o que e tal. E ela arranja uma solução para manter a nave e tudo. Enfim, então a gente transforma, né, em complicações, que na verdade são complicações reais, em complicações de brincadeira. Outra extrapolação que a gente fez, por exemplo, tem uma personagem que é a Mimi, que é uma minhoca gigante, que ela faz buracos de minhoca. Só que os buracos de minhoca são semelhantes aos buracos de minhoca, né, da ciência, que você viaja pelo espaço, enfim. Aí a gente faz essa brincadeira sempre com um pezinho um pouco na ciência. Também no lado pedagógico, né? Porque Sim. Você está instigando também um conhecimento que ainda, para algumas pessoas, ainda não é tanto acessível. Tem essa mentalidade de que é uma coisa que é muito distante da realidade de muitas pessoas. E você está tornando aquilo tudo muito acessível para a criançada. E, obviamente, as crianças acabam instigando os pais a pensarem a respeito disso. Então, eu acredito que as respostas elas sempre soam positivas para esse lado, não? Exatamente. A ideia é essa, né? A gente fazer uma coisa que seja construtiva, na verdade, e que não seja chata. Seja uma coisa realmente alegre, divertida, né? O conhecimento é divertido. Acho que a nossa evolução está dependendo um pouco disso. A gente precisa entender que a gente precisa brincar de aprender, né? Por exemplo, ler, né? É triste quando você vê as estatísticas de leitores no país, mas assim, quem gosta de ler não troca um livro por nada.
Você entra naquele universo. Meu filho mais velho, ele tem 21 anos agora, ele quando ele era novinho, eu fiquei tentando empurrar a literatura para ele, né, e tal. Não, eu não gosto de ler e tal. Aí depois de um certo tempo, ele chegou num momento que falou assim: papai, livro é melhor do que qualquer outra coisa, porque num filme eu não sinto o cheiro das coisas, no livro eu sinto até o cheiro. Eu achei isso fantástico, ele passando isso para mim, né? Então, assim, é um universo maravilhoso, que com tanta facilidade, hoje em dia, a gente nem percebe, né? Então, assim, a evolução em cima da criatividade, com boas mensagens, né, construtivas, eu acho que ela é fundamental para a gente trabalhar hoje em dia. Inclusive é legal para adulto também, viu, John? Sim, muito, muito interessante, porque é uma estatística que serve justamente para o público mais adulto, essa questão da leitura, e também pensar outras possibilidades de conhecimento também. A gente está numa carência hoje de bons produtos lúdicos que envolvam a ciência, a tecnologia, que a gente possa digerir isso, né, de forma tão fantástica como o Astrobaldo já está fazendo, né? Pois é, tem, por exemplo, só para dar um outro exemplo, falando dessas coisas diferentes para adulto, né? Tem mães que mandam mensagens: que legal, eu adorei, porque ficam vendo com os filhos, né? Então, às vezes, os pais começam a ver com os filhos e ficam vendo direto. Tem curiosidades, por exemplo, o Saturno teve uma sonda que chegou lá e viu que existe um gigantesco furacão num dos polos de Saturno em forma de hexágono. Ninguém consegue explicar isso. São fotos da NASA. E a gente aproveitou e fez uma brincadeira com isso lá também. Eles encontram esse hexágono. Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe que isso existe, que isso foi descoberto há pouco tempo, né? E aí tá lá na série, né? Enfim, é a forma de você passar conhecimentos, não só aquilo que existe, outras perguntas que fazem. Um menino na internet entrou em contato comigo: esses planetas são reais? São reais. Você vai estudar sobre isso. Importante discutir hoje, principalmente, esse tipo de assunto, né? É redondo, né? Tá bastante em voga. E tem curiosidades lá, como eu disse, tem mitologia. Logo no primeiro episódio você fala: por que chama Vênus? Você sabe por que chama Vênus? Por que chama Mercúrio? Algumas pessoas podem recordar da escola, algumas escolas podem nem abordar dessa forma, misturar ciência ali com mitologia, mas lá na série tem umas outras referências aqui, viu, John? Tem mais do Neil Armstrong cearense, com pitadas cearenses dentro da série do que a gente já falou aqui, mas a gente vai pro intervalo agora, né? Isso, a gente vai pro intervalo agora, mas lembrando, no final desse bloco, que você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook, né, através da nossa live, na página Somos Voz Oficial, e também pelo nosso WhatsApp, o DDD 85 98154 3814. Guarda aí que a gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Olá, Raclette. Tem almoço saudável em promoção de segunda a sexta com suco grátis. La Raclette, Rua Vilebaldo Aguiar 352 Cocó. Que tal produzir sua própria energia e economizar até 90% na conta da sua residência e da sua empresa logo no primeiro mês? A Soul Energy Solar te ajuda. Nossa equipe assegura a instalação perfeita dos painéis solares e ainda dá garantia dos equipamentos por até 30 anos. Entre em contato com a equipe da Soul Energy Solar e peça um orçamento através do telefone 3491-8556. Sua energia limpa e renovável com orçamento justo. A Soul Energy Solar garante. Há 40 anos, o Apvida cuida bem de você. Esse é o sentimento que nos inspira todos os dias. Por isso, não paramos de investir para você viver cada vez melhor. Seja com o carinho necessário ou com o apoio na hora que sua vida mais precisa. Porque o nosso maior desejo é que você tenha saúde para alcançar seus sonhos. Cuida bem de mim. Apvida 4002-3633. Infinity System, a mais avançada tecnologia em filtros para piscinas. Reduz o desperdício de água e consumo de produtos com economia de até 50% de energia. Troque seu filtro de areia pelo mais moderno e exclusivo sistema de filtragem com polímeros que duram mais de 10 anos. Entre agora mesmo em contato com a Ozônio Mais, através do 3253-2785 e adquira o seu. Fomos a fundo e encontramos na natureza a raríssima combinação de pH 10 e vanádio que faz da Esferrier uma das melhores águas alcalinas do planeta. O Brasil inteiro já conhece a água Esferrier. E você? Experimente tomar água Esferrier todos os dias e sinta a diferença em sua disposição, na sua pele e no equilíbrio do seu organismo. Água Esferrier. Sua sede pede água, seu corpo pede por Esferrier, a única com pH 10 e vanádio. Esferrier.com.br.
Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Somos Voz Oficial e a gente volta também com comentários dos nossos ouvintes através do Facebook, não é isso, Michele? Bom, tem 2 corujas. Na verdade, são 3 corujas aqui, tá? Porque tem minha mãe, que ela é super fã, tá aqui super fã no Instagram, ela não perde um programa. Magali, um beijo pra você. Fátima Firmino também está super orgulhosa. Rapaz. Meu John, orgulho de mamãe. E Maiara Billy. Mensagem vou ler pra você. Muito orgulho de você, meu amor. Meu cearense que vive no mundo da lua. Maiara é quem? Primeiro, como você me apresentou e... a produtora executiva da série e também a minha esposa. Tá aí. Nossa, só amor nesse Facebook hoje. O amor parental, né? Bom, quem quiser mandar mensagem, fazer o programa com a gente, mandar pergunta, recado pro Nil. Somos Voz Oficial, voz do pronome VOS. Sempre lembrando. E lembrando também da nossa cobertura no Instagram, que você também pode responder e mandar pergunta pra gente. Agora, nesse caso, a gente volta com o Daniel para mais uma rodada de notícias. Manda, Daniel. 1h20, 1.322 mulheres vítimas de violência doméstica foram atendidas na rede municipal de saúde de Fortaleza entre janeiro e agosto deste ano. Em muitos casos, as mulheres, apesar da condição clínica, têm dificuldade de evidenciar as agressões e cabe aos profissionais de saúde realizar os registros. Uma norma sancionada no mês de setembro modificou a Lei Maria da Penha e passou a obrigar os agressores a ressarcirem o SUS por serviços prestados às vítimas. A mudança entra em vigor no início de novembro. O Ceará está entre os 15 estados e o Distrito Federal que fizeram adesão ao projeto do governo para implementar escolas militares. O modelo das escolas cívico-militar, como são chamadas pelo MEC, prevê a atuação de equipe de militares da reserva, seja policiais, bombeiros ou membros das Forças Armadas, na administração das escolas. Seu caminho. Neste momento, a Avenida 13 de Maio, no sentido Fátima Parquelândia, entre as ruas Barão de Aratanha até a rua Barão do Rio Branco, está bem complicado, viu? É bom evitar aí esse trecho. 1h21, eu volto com você, Jonathan. Você está ouvindo Voz, na Band News FM. Ô, John, o Dani Rocha, fazendo nossas rodadas aqui hoje, o muso que eu chamo, a gente não pode esquecer da Juliana Marques, que estava aqui com a gente. Eu dizia que ela sempre andava acompanhada, porque ela estava grávida. O Levi nasceu hoje. Ô, rapaz! Então seja muito bem-vindo, Levi. Ju, um beijo pra você. Mais um libriano aí no mundo. Libriano? Nossa. Você não entende signo, não precisa fazer essa cara. Não, mas eu solidarizo, claro. Com a loucura ali. Exatamente. Mais um beijo, Levi. Seja bem-vindo ao mundo. Tenha muito sucesso daqui pela frente. Bom, John, a gente tava conversando aqui no intervalo e quando a gente foi pro pro intervalo eu falei das referências cearenses no Astrobaldo, porque você achou que tinha que tomar algum cuidado, Nil, assim, de universalizar, de repente deixar ele mais neutro, não deixar tão cearense, ou não? Porque, por exemplo, ele assiste um programinha que chama Cajus Espaciais. Acho que não é à toa. Já no comecinho tem uma trilha que é um forrozinho. Sim. Tem quase uma coisinha espacial ali também, sim, mas é um forrozinho. A irmã dele vai dar uma bronca nele porque ele não quer dormir e ela solta um... Como é que é? Aquela coisa assim, bem... Você desafia um cearense e fala, como é que é? Você não teve esse cuidado? É proposital ou foi... Cuidado que eu digo não é o cuidado... É aquele cuidado até meio bobo, assim, de deixar neutro para atingir todos os públicos. Foi meio proposital ou completamente natural? É porque você lá do Tianguá não tinha como ser de outro jeito. É isso, eu acho que foi bem natural. Porque, assim, a ideia é a gente falar de forma universal. Mas é como o Fellini falava universal numa linguagem local. Porque o ser humano ele tem os seus problemas, as crianças têm as suas soluções, né, as suas brincadeiras, isso é bem universal. E eu não tive assim, esse cuidado de fugir do cearense. A história ela é bem, qualquer criança no mundo inteiro pode ver, assistir, gostar, né? Tanto é que a gente teve uma distribuidora da Europa que entrou em contato com a gente para tentar distribuir, só que a gente tinha acabado de assinar um contrato com a distribuidora nacional, que é a Elo.
Só que aí eles acabaram fazendo uma parceria, né, para distribuir no mundo, enfim. Assim, ele viu o conteúdo, quer dizer, o conteúdo é para ser universal para todas as crianças do mundo, com boas mensagens, mas a gente não pode se furtar de ser quem nós somos, né? Então essa história do Cajus Espaciais, na verdade, tenho épocas que eu fico assim, eu estou sempre pesquisando, estudando técnicas e tudo mais, e eu falei, cara, eu vou começar a criar uma coisa aqui que eu acho legal. Eu criei todo o universo para os Cajus Espaciais, eu comecei a fazer sozinho, sem grana, só que demora muito, né? Você precisa de equipe, de verba, mas eu fui brincando, aí eu consegui chegar a fazer uma partezinha, e aí eu aproveitei, né, dentro do universo do Astrobaldo como um dos programas que ele assistia, né? Nossa, o mais interessante disso, Nil, é que o lance da estética espacial que você trabalha no Astrobaldo, você meio que transpôs em outras obras. Não como um formato de spin-off, né? Tipo, sim, uma ramificação do trabalho, mas em outros produtos culturais. Por exemplo, você trouxe aqui pra gente livros, né, de sua autoria, como por exemplo, Última Fortaleza, e aqui já tem um aspecto, tanto Tropas Estrelares aqui, tem um outro livro que é, na verdade, é uma sequência. Série, né? A Última Fortaleza, Semente de Heróis, no caso seria aqui o segundo capítulo. Não, esse é o primeiro, na verdade. Esse é o primeiro capítulo. Que no caso... O outro é Evolução Cinética, só que a editora acabou não colocando na capa principal, só lá dentro. Uhum. Então, vem cá, como é que é explorar essa mesma perspectiva do espaço em outras abordagens? Você tem o Astrobaldo, que tem uma pegada um pouco mais para criança, mas aqui você já tá vendo um trabalho até mais robusto, assim, em termos literário. Mas como é que é isso? Então, essa história da Última Fortaleza ela é bem interessante porque, assim, eu escrevi um roteiro de longa-metragem para fazer em animação, que era a Última Fortaleza, que se passava em Fortaleza. Na verdade, a história é baseada, na verdade, em histórias reais e até personagens reais, baseadas, né? Não são os personagens e tal, obviamente, né? São alter egos e tal, enfim, a gente foi trabalhando nisso. Baseado até no meu próprio trabalho de pesquisa dentro da universidade. Então são 4 cientistas que eles, por conta de um acidente, estão desenvolvendo uma determinada tecnologia, eles vão parar 5.000 anos no futuro, e nesse futuro, nossa Fortaleza do Ceará, ela começou como uma fortaleza, a Fortaleza de Schönenburg, e ela termina, daqui a 5.000 anos, como a última fortaleza humana. Todo o resto dos seres humanos pereceram dentro de uma invasão, tá? E Fortaleza, que tem uma muralha de... Eu escrevi isso muito antes do George Martin, do Game of Thrones, né? Eu fico até... vamos pensar que eu imitei, mas assim, a minha muralha tem 800 metros, ele só tem 300. Feita com material bem futurista e tal. Então, assim, ela é cercada... E nós somos o último reduto, né, da humanidade, e quando eles chegam lá, eles ganham uma espécie de poderes, porque é como se eles tivessem evoluído durante esses 5.000 anos, sem morrer. Então, cada um... Ou seja, você brinca um pouco com ciência, você brinca um pouco... Até com um pouco de espiritualidade também, você dentro de paralelos científicos, e você brinca um pouco com essa questão de super-heróis. Então, é um livro bem rico em relação a essas coisas. E Fortaleza, começa dentro da universidade, da UFC, baseado em personagens que até existem, pessoas, alunos meus que eu tirei e coloquei lá, os caras sabem, né? Alguns alunos, alguns colegas de trabalho também, são personagens do livro. Enfim, então assim, é uma obra que é ficção científica, é uma obra que, inclusive, não está nem tanto no espaço, ele está no futuro, na verdade, né? Existe uma questão espacial que até vai acontecer mais, provavelmente no terceiro livro, mas até o segundo isso não aconteceu ainda. Eles vão tentar, né, salvar. O primeiro livro ele é Semente de Heróis porque assim, eles são forçados a ir para o futuro. Eles não vão porque eles são, eu sou bonzinho, vou salvar a humanidade, né? Eles são forçados por causa de um determinado evento que aconteceu. Já no segundo, um do futuro. E o terceiro é aquela conclusão com a batalha e tudo mais, né? O primeiro livro, só para concluir aqui, ele ganhou um prêmio da Secult para ser publicado e tudo, então a gente teve verba. O segundo livro foi uma editora do Sudeste, que é a editora Buriti. O terceiro livro ainda estou escrevendo. Eu até escrevi outro que está só na Amazon também, que é Flores de Espada, que também se passa todo em Fortaleza. É uma história de romance jovem, mas que tem a história de zumbi no meio. Só que só para concluir essa história da literatura. Pode falar. Não, fica à vontade. Eu tô curioso já tô pensando já no terceiro capítulo aqui da Última Fortaleza. Esse Flores de Espada, ele é interessante porque, assim, eu quis fazer uma história de zumbi
que eu nunca vi em lugar nenhum, que é explicando por que poderia acontecer como poderia acontecer um apocalipse zumbi. Porque assim, eu sempre, inclusive tem até um texto lá, todo mundo fala, não, esse negócio de apocalipse zumbi, tudo bem, é divertido, mas não tem senso crítico, não tem lógica. Porque os caras são lerdos, esses bichos. Então, assim, do jeito que a gente vive hoje, cercado por muros, por cerca elétrica, não tinha como esse negócio se espalhar. E no calor de Fortaleza, né? Ainda mais, então. Só que eu criei uma situação, que eu fico até com medo de pensar, né, em que isso poderia acontecer de uma determinada forma, cientificamente falando, de uma forma plausível. Então, o grande lance do Flores de Espada, porque, na verdade, uma das meninas é a personagem principal, e também é baseado em... Eu gosto de usar as nossas coisas, a história do cearense. Né? O meu filho participa de um encontro que são do swordplay, que eles chamam, né? Eles têm vários grupos que eles se juntam para brincar de espada, fazer, né, campal, essas coisas assim. E aí eu peguei esse grupo, vai ser o grupo que vai realmente socorrer a gente, porque as balas vão acabar, vai a tecnologia... Então, esse pessoal que já luta medieval vão ser os responsáveis pela nossa sobrevivência, né? E são jovens, enfim. O Jonathan vai gostar, porque você está colocando aí nossa esperança na mão dos nerds, dos Isso! Eu tô sentindo uma certa representatividade. Ô, Nil, só um pequeno spoiler aí. Vai valer a pena a gente estar aqui em Fortaleza daqui 5.000 anos? Vai estar legal aqui? Eu acho que a gente não vai conseguir durar tanto, mas se for em Fortaleza vale a pena ficar. No resto do mundo é que vai ser complicado, né? Porque todo mundo morreu. Então pronto. Daqui a pouco a gente vai dar dica de onde é que acha os livros do Nil também. Certo, com certeza. Uma outra pergunta que eu queria fazer em relação ao teu trabalho com a literatura é que parece que não para por aí. Tu também tem um trabalho em relação à atuação. Você também é ator. Sim. Conta pra gente como é que você... Lembrando que eu falei no primeiro bloco, é que você tem uma carreira na computação gráfica, inclusive Neil Armstrong é professor da UFC, né? Sim. Isso. E você também tem a Lunart Studio, sua empresa de animação, tem uma carreira literária e também tem a atuação. Como é que divide tudo isso? Enfim, não, teatro, eu sempre fui fascinado pelo teatro, assim, desde criança eu fazia, me metia com grupos de teatro, é uma coisa que é como se fosse uma brincadeira para mim. Na verdade, eu sou uma criança que gosta de brincar bastante, né? Eu gosto de brincar, o livro, por exemplo, como é que eu escrevi? Eu estava falando, parti de um longa que seria muito complicado de conseguir verba, e eu comecei a escrever e eu sentia, sabe aquela liberdade em que ninguém precisa me segurar, eu não preciso me preocupar quanto é que eu vou gastar, porque está tudo na minha cabeça e no papel. Então eu consegui viajar loucamente e o longa se transformou em 3 livros, que agora que eu estou no segundo, estou terminando o terceiro. Né? E o teatro também, eu me lembro que eu fazia parte de um grupo, quando eu morei em Sobral, adolescente ainda, que a gente tinha era praticamente... o grupo do Teatro São José, lá no centro, enfim, e que a gente apresentava peças, né? Meus primeiros salários, acho que tinha 11, 12, 13 anos, foram com teatro, na verdade, né? E aí tem esses gaps, a gente vai lutar pela vida, eu fui fazer a universidade, fui para o Rio, no Rio eu voltei a estudar teatro, fui parar no Tablado, uma época, né? Cheguei a fazer Shakespeare com uma peça com a Cacá Monte, que hoje é a atual diretora do Tablado, né? Que era da Maria Clara Machado, enfim, né? E eu sempre gostei dessa coisa de você interpretar, criar, né? Na verdade, eu quase pensei em ser ator totalmente, né? Tinha uma época que eu respirava teatro, fiz peças profissionais lá na época, trabalhei numa peça lá chamada Robin Hood, tinha sido até premiada, e aí foi quando eu casei, resolvi voltar para o Ceará, e aqui eu acabei trabalhando muito pouco, mas eu acabei trabalhando mais com dublagem, né? Nos últimos anos eu trabalhei em 2 peças, que é até da Caroline Trega, que né, já veio aqui falar com vocês. Tem relação com o Astrobaldo também, a Caroline, isso. Gosto muito do trabalho dela, então eu chamei ela para ser uma das roteiristas também, ela fez voz também, né? Ela é fantástica. É outra múltipla como você, faz 10 coisas ao mesmo tempo. Exatamente. E aí eu achei muito legal assim voltar, né, pro teatro. E aí assim, a gente acaba não trabalhando muito porque exige uma dedicação muito grande, né? Eu tô escrevendo um livro, terminando um livro, tô com outro esboçado, enfim, a gente está com uma série já em fase de contratação para produzir uma próxima série também.
Essa série, no caso, seria de animação também? É de animação, uma série de animação. É uma outra história, até bem diferente, não é tanto espacial, né? Que é uma história até voltada para o público feminino. Inclusive, eu chamei a Caroline também para trabalhar comigo, né? Como roteirista, né? Inclusive, assim, eu chamei ela bem no começo. Nós somos, na verdade, coautores da série, né? Eu tive uma ideia inicial e a gente desenvolveu junto. E que estamos aí esperando, né? Por conta desses problemas que houveram no governo, essas paralisações, ele está demorando um pouco, mas a gente está esperando contratação. E já para produzir mesmo uma próxima série, tá? E aí a gente acaba não tendo tanto tempo para voltar para os grupos de teatro, para trabalhar, né? E acabo me focando mais na dublagem, que eu acho legal, enfim. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora. Aí na volta acho que a gente tem que falar mais do Astrobaldo. Beleza. Como eu disse, não é pouco, eu gosto de bater nessa tecla assim, porque vem um cearense lá do Tianguá, Neil Armstrong, tá com uma série, uma das maiores plataformas de streaming do mundo. Quase todo mundo conhece Netflix. Bom, é uma concorrente ali de peso. Ele também usa a Amazon para sua veia literária. Sim. Já entregou aqui. Então a gente vai falar mais disso. Eu, por exemplo, tenho uma curiosidade. Como é que vai parar numa plataforma dessa, John? Acho que você não é a única pessoa que está tendo essa curiosidade no momento. Acho que quem está ouvindo agora tem essa perspectiva de querer saber como é que é. E tem curiosidade aqui também do pessoal no Facebook, perguntando como é que faz para acompanhar um processo seu de produção. Vamos já saber como é que funciona. Aqui tem um intervalo agora, né? Calma, que a gente tem terceiro bloco, a gente vai falar muito sobre Astrobaldo, sobre animação também. Fica tranquilo, a gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. Todos os sábados, na Cervejaria Turati, servimos a melhor e mais completa feijoada de Fortaleza no estilo paulista. Você se serve à vontade no buffet por apenas R$ 29,95 por pessoa. E mais, chopp artesanal Lager de 300 ml super gelado por R$ 5,00. Deliciosa feijoada da Cervejaria Turati. Todos os sábados a partir do meio-dia. Informações 3099-2829. Que tal produzir sua própria energia e economizar até 90% na conta da sua residência e da sua empresa logo no primeiro mês? A Soul Energy Solar te ajuda. Nossa equipe assegura a instalação perfeita dos painéis solares e ainda dá garantia dos equipamentos por até 30 anos. Entre em contato com a equipe da Soul Energy Solar e peça um orçamento através do telefone 3491-8556. Sua energia limpa e renovável com orçamento justo. A Soul Energy Solar garante. Da fonte do seio da natureza, com frescor, leveza e pureza, rica em minerais, pro bem-estar da família. Água mineral Serra Grande, qualidade e teor sem igual. Água mineral Serra Grande, com sustentabilidade. Água mineral Serra Grande. Água mineral Serra Grande, saúde que jorra da pedra. Duelo de tricolores, São Paulo e Fortaleza. O tricolor viaja para enfrentar o tricolor paulista pela 23ª rodada. O Leão, que vem embalado pela última vitória em casa, busca manter o bom retrospecto como visitante. É sábado às 17 horas e você acompanha todas as emoções aqui na sua rádio. Tribuna Band News FM. Oferecimento Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transportes por correias. Água mineral Serra Grande. Saúde que jorra da pedra. Soul Energy. Economia, garantia e orçamento justo. Apivida. Faz bem pra você. Normatel. Faz a sua obra acontecer. Grupo Viper. Vigilância, terceirização de mão de obra e gestão condominial. Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. SP Super. A gasolina aditivada que te leva do comum ao super especial. Desafio de peso forte Nissan. Pesado para concorrência, leve para seu bolso. Cervejaria Turati, onde acontece o melhor happy hour de Fortaleza, com várias promoções. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Volta com o Voz no Rádio com nosso convidado Neil Armstrong Rezende. Ele que é professor, animador, ator, escritor. Faltou mais roteirista. Roteirista também. Muitas coisas que ele tem a falar aqui com a gente. Mas, antes da gente dar seguimento à nossa conversa, tem mais uma rodada de notícias com o Daniel. Vai lá, Daniel.
1h38, 32 pessoas foram autuadas esse ano por tráfico irregular de veículos em dunas do Parque Nacional de Jericoacoara. Os dados são do ICMBio. Ao todo, 28 motoristas foram flagrados trafegando em áreas de circulação restrita do Parque Nacional. Outros 4 operavam serviços de transporte de passageiros de maneira ilegal. O valor médio de cada autuação é de R$1.000. A maioria dos veículos autuados eram os bugs ou motocicletas, mas também foram registrados casos envolvendo quadriciclos e caminhonetes. A audiência do Conselho de Ética da Assembleia que ouviria André Fernandes, do PSL, hoje foi adiada a pedido do próprio deputado. A mudança ocorreu por conta de agenda de Fernandes com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, em Brasília. Na ocasião, o deputado vai ao gabinete da ministra apresentar um projeto de lei que busca combater o crescimento de doenças como depressão e ansiedade, especialmente entre os jovens. Seu caminho. Neste momento, a Avenida Guanambi, no sentido Fátima Centro, da Rua Souza Girão até a Avenida Domingos Olímpio, está bastante congestionada, viu? 1h40, eu boto com você, Jonathan. Você está ouvindo Voz, na Band News FM. Obrigado, Daniel. Bom, a gente volta esse terceiro bloco com as interações dos nossos ouvintes, pelo Facebook e pelo WhatsApp. Eu começo agradecendo a interação do Mário Portela, ele que mandou a mensagem parabéns pela escolha do convidado, obrigado Mário, e perguntou um pouco sobre como é que é o processo de produção. Isso a gente vai saber um pouco mais à frente, porque a Michelle também tem a interação do WhatsApp. É isso, Michelle? É isso, John. O Camilo mandou uma mensagem aqui, inclusive perguntei qual era o bairro dele, ele é meu conterrâneo, é um Maraponger. Olha só. Camilo da Maraponga, ele diz, primeiro elogiou, falou que Voz é um excelente programa. Camilo, muito obrigada. E eu brinquei com o signo aqui do Levi, o filho da Juliana Marques, daqui da Tribuna Band News, que nasceu hoje. E ele falou, o signo tem tudo a ver com espaço, estrelas, constelações, que é o nosso papo aqui de hoje. Camilo está coberto de razão. A astrologia, ela precisa da base científica da astronomia para os mapas, para o entendimento do céu, a posição dos planetas, dos movimentos. Então, é verdade, os signos têm tudo a ver aqui com o nosso papo de hoje. Mas puxando para do Mário, que participou pelo Facebook, ele perguntou, Nil, como é que faz para acompanhar um pouco do processo de produção? Tem como acompanhar? Como é que funciona ali com vocês? Eu sei que tem a esposa que trabalha ali junto. Pois é, a Mayara ela trabalha, já trabalhou em algumas séries, né? Tá com a gente desde bastante tempo, né? A gente começou, na verdade, o processo de produção ele tem um pouco a ver com a nossa própria história. A gente começou a fazer curtas, a gente começou a juntar grupos de pesquisa para estudar animação, que eram os lunárticos, na verdade, foi que deu origem a tudo isso, né? Vários lunárticos hoje estão, por exemplo, pelo mundo, né? Por exemplo, Lunarte, só para dizer, Lunarte é o nome da empresa. Lunarte é o nome da empresa, né? Os lunárticos é o grupo que deu origem à empresa, digamos assim, né? Por exemplo, tem um exemplo que eu costumo até falar, é o Vitor Barbosa, que está no Canadá, ele já participou, por exemplo, do filme do Batman contra o Superman, participou do primeiro Thor, né? Quer dizer, ele era um lunártico que foi para fora, né? E, enfim, tá trabalhando no grande cinema, né? Lá fora, enfim. Então, assim, a gente fazia um curta por ano, basicamente, sem verba, sem nada, exatamente para fomentar, para ir ensinando. Até hoje a gente continua trabalhando isso, buscando novas pessoas, novos talentos dentro da universidade, através de projetos. E a gente foi criando formas de trabalhar. E estou falando até, inclusive, desse pessoal que foi para fora, porque a gente troca ideias, né? De como é que funciona o mainstream, como é que funciona essa indústria. Então, esse processo ele é variado e complicado, depende muito um pouco. Nós fizemos 3 séries de animação, na verdade. Nós fizemos 2 primeiras séries, as 2 primeiras foram em 2003, depois fizemos uma em 2005, que era para criança, eram 2 minutos por semana, que a gente tinha que fazer 2 minutos por semana. Uma das últimas séries que a gente fez, a segunda, na verdade, foi sobre caminhoneiros. Era um caminhoneiro que tinha uma família e os caminhoneiros mandavam cartas, a gente transformava em histórias. Tá? Então a gente foi desenvolvendo uma forma de trabalhar, porque assim, o Astrobaldo ele foi bem mais complexo porque ele envolveu 2 tecnologias, 2D e 3D. Então a gente precisava ter 2 equipes e ter 2 equipes sintonizadas. Eu acho que foi assim, um grande desafio. A gente ganhou para fazer 2D. Então, ao fazer em 3D, a gente arriscou bastante, teve um grande risco. Qual é o risco?
de que o 3D ele realmente vem a ser bem mais caro. Se você for perguntar a qualquer produtor do país para fazer uma coisa como Astrobaldo, você não vai ser menos do que 5 milhões, 7, por aí assim, no mínimo, entendeu? Que é o preço hoje. Mas a gente tinha uma verba bem menor do que isso. Só que como a gente vinha pesquisando, a nossa ideia é não só fazer, né, contar boas histórias, mas também mostrar que nós somos capazes de produzir aqui no Ceará, então nós resolvemos fazer esse risco, que foi um risco bem calculado também, por conta da nossa experiência. Então, assim, existe um processo de produção 2D, existe um processo de produção 3D. Então, o acompanhamento depende muito de em qual produção nós vamos estar, né? Aí o dele, por isso que complicou, por exemplo, o 2D. Você tem, antigamente você tinha, nas outras séries a gente fazia quadro a quadro, então tinha um rapaz que fazia o esboço, outro fazia a finalização, ou às vezes o mesmo fazia as duas coisas, tinha um rapaz para escanear, pintar, o outro para você montar com o cenário, tinha um pessoal do cenário, ou seja, em algumas séries a gente tinha lá, nessas de 2 minutos por semana, 12 a 15 pessoas trabalhando. Já no Astrobaldo eram por volta de 30 só em loco, fora as pessoas que estavam fora também, as outras equipes de som, por exemplo, né? Enfim, então assim, o 3D já é mais complicado, porque você tem que ter, além de você tem que fazer um rigging, isso facilita por um lado também. Por quê? Porque você mexe o personagem do jeito que você quiser. Mas aí você também tem várias fases, você tem uma linguagem técnica, você vai fazer os breakdowns, que é só as poses paradas, ver se as poses estão legais, depois você vai fazer uma interpolação. Depois que a animação está feita, né, e às vezes passa por vários profissionais para fazer refinamento e tal, você tem que... isso já passou para a produção, que era textura, etc., modelagem, enfim. Você tem que renderizar, depois tem uma pós-produção, depois da pós-produção que você monta com os cenários, faz uma equalização de coisas, você vai para a edição, aí depois na edição você ainda tem que trabalhar o som, que já pode ter sido começado a trabalhar antes. A gente fez várias técnicas usando elementos em paralelo, fazendo story reel, animatic, enfim, é um pouco complexo de falar, né, para o pessoal da área. É uma saga. É uma epopeia. É uma epopeia. Eu diria que era uma espécie, eu falava pro pessoal, isso aqui é uma engenharia, gente. Você tem o quê? 30 pessoas trabalhando durante 14 meses, né? Na verdade, a equipe mesmo trabalhou durante 10 meses, 4 meses foi de pré-produção, né? Tinha menos gente. Então, assim, é uma engenharia. Dá para construir um prédio, dá para construir um monte de coisa. Ô, Nil, então confessa aqui, é por isso que você fica empregando sua família junto? Não, a esposa, a Maiara já que tá lá, mas você confessou aqui que o filho também tem papel aí. Pois é, meu filho entrou de gaiato no navio, mas foi interessante, assim, ele quando ele tinha 13 anos de idade, eu achei isso fantástico, 13 ou era menos, eu nem me lembro, eu vou até perguntar, ele sempre me lembra, eu esqueço, assim, mas ele não tinha mais do que 13 anos, né, ou era 12, sei lá. Ele montou tipo uma banda com os colegas de condomínio, né, e ele ficava lá tocando. Aí uma vez ele trouxe para mim, papai, a música que eu fiz. E os meninos batendo no travesseiro. E eu achei fabulosa. Eu comecei a imaginar, rapaz, isso dá pra você fazer tipo um videogame e tal. Essa música é muito fascinante. Quando eu ganhei o prêmio para fazer o Astrobaldo, né? Aí eu fiquei assim, vamos pensar na música. Chamei o Renato para trabalhar com a gente lá, para fazer parte de composição, de montagem. E eu mostrei para ele, mostrei para várias pessoas. O que vocês acham? Porque assim, eu fiquei com medo de, por ser meu filho, tá puxando a sardinha pro saco. Mas eu gostei muito da música. Eu achei assim, ela muito... Tem aquela coisa de genial, né? Ali que você não vê em qualquer canto, de ser original. Aí eu, não, mas, poxa, será que... Eu achava que não, mas eu fui confirmar. Aí o Renato, que trabalhou na track, nos efeitos sonoros, ele... eu gostei muito. Essa música não existe, não. Até eu fiquei assim, caramba, esse é... Né? Não existe não. Essa música, eles fizeram pesquisa. Não existe. Com alguns colegas que gostavam de música... Tá ótimo, eu gostei, vamos usar essa daí, só que tem que regravar, lógico, ele fez no celular e tal, e aí a gente usou, aí depois eu falei, não, rapaz, olha, cara, meu filho, por isso que eu perguntei, não queria falar antes, né? E como é o nome do seu filho, o compositor, quem é que assina? Fale o nome do compositor. Ah, meu Deus, não, ele assina como Neil Arms. Neil Arms? Porque o nome dele é Neil Armstrong Rezende Jr. Olha só. E o segundo filho? Arthur Clarke. Que tudo bem, essa foi culpa minha, né? Um escritor. O primeiro foi culpa da mãe. A gente faz assim: se for menino, você coloca o nome, se for menina, eu coloco o nome. Até hoje ela agradece a Deus por não ser menina. Qual era a menina? Nil? Se fosse menina, era Alien. E ela. Não, cara. Não, mas tá bom, tá. Arthur, tá pra brasileiro. O Arthur. E o Nil. E ele
já colocou um ARMS aí também. Exatamente. Agora, Nil, a gente foi pro intervalo prometendo que ia perguntar como é que você vai parar numa das maiores plataformas de streaming do mundo. Como é que chega lá? Como é que o cearense de Tianguá chega lá? São vocês que fazem um contato? São eles que estão ali pescando o produto? Como é que você foi para lá? Pois eu até comentei um pouco no início aqui da conversa, que assim, a primeira coisa que a gente tem que se preocupar, o que a gente queria era fazer um bom trabalho, contar uma boa história, e que isso fosse universal, e que possa levar alguma mensagem legal para o mundo e com diversão. Essa foi a nossa única preocupação, a nossa primeira, né? Dentro das condições que a gente tinha. E a segunda é conseguir a distribuidora. Então, na verdade, assim, é muito difícil, eu não sei, até porque eu sou diretor, escritor, quer dizer, eu não tenho, é complicado de você ter esse tipo de contato. A gente até tentou um tempo e tal, mas assim, foi complicado. Então a gente se aliou a uma distribuidora, que é a Elo Company, que comprou a ideia e está distribuindo e conseguiu o contrato lá com a Amazon, né? Na verdade. A gente também participou de feiras, mas assim, com a Amazon a gente não conseguiu ter nenhum contato. Tem algumas feiras que acontecem aqui, de venda de produtos para TV, né? Tem até o pessoal da Natural Kids que se interessou, mas eles foram negociar, e acho que não deu certo até hoje e tal, mas ainda está andando, quer dizer, ainda estão procurando. Ou seja, mas assim, é complicado para você como produtor, né, para a produtora, você conseguir, porque eles estão dentro desse mercado, né, tem vários produtos, é como se fosse a distribuidora de livros, a livraria, no caso da literatura, a distribuidora distribui filmes, séries, né, e o pessoal foi muito legal da Elo e tá batalhando ainda, né, e foi através deles, na verdade, que a gente conseguiu. Certo. A gente vai encerrando aqui o terceiro bloco dessa conversa com o Neil Armstrong Rezende. Na volta, a gente vai saber onde você pode encontrar a Lunarte nas redes sociais, onde você pode conferir outros trabalhos feitos pelo Neil junto com o seu estúdio. A gente volta já. Tribuna Band News FM Fortaleza. E agora apresentamos o fantástico encontro da família com a Escola para Cultivar Cidadãos. Cultivar gente brilhante é proeza verdadeira, tarefa pra gente grande. E a escola é sua parceira. Relação de confiança desde a infância primeira. Escolher bem a escola com a força da razão. Temperando a escolha no calor do coração, é criar gente disposta a melhorar esse mundão. Colégios Canarinho e Sapiens, da educação infantil ao 9º ano. Matrículas abertas. Tá na hora de dar uma renovada. Toda vez que tem obra em casa, pense no melhor para a sua reforma. Diz aí, Fernando, que ela pode fazer. Pode comprar na Normatel que faz acontecer. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. Ela vai dar uma reformada lá na casa dela. A Normatel faz acontecer. Sucesso prorrogado. Super Rodada Sorro Residence. 5 razões para você se mudar agora. 1 ano grátis de escola para seu filho. Móveis fixos grátis. ITBI, registro e escritura grátis. 6 meses de condomínio grátis. E ainda seu imóvel como parte do pagamento. Corra que é só até 15 de outubro. Ligue 2180 9755 e consulte regulamento no site. Sorro Residence. Mais um sucesso da Dias de Souza. Valor à vista a partir de 790 mil. Referente à unidade 301 Torre A. 91,75 metros quadrados. Tabela válida até 31 de outubro de 2019. Imagina a cena. O carro quebra e você tá perdido. E agora? É fácil. Você liga pra Sul América, recebe um SMS, clica no link que a gente te acha. Depois a gente só canta junto. Tá com Sul América, tá com tudo. Só quem tem Sul América Auto tem o app que tá com tudo. Dá até pra acompanhar o guincho em tempo real. Peça pro seu corretor. Saiba mais em sulamericatacontudo.com.br. Tá com Sul América, tá com tudo. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de notícias mais ágil e completa. Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Você está ouvindo Voz na Band News FM. Volta para o quarto e último bloco do Voz no Rádio, dessa vez hoje com o Neil Armstrong Rezende. Neil, nesse programa a gente conversou muito sobre o que você faz com a Lunarte e também em outros trabalhos, né? A gente citou aqui o campo da literatura e também do teatro. Mas produtos culturais que você consome, que te inspiram a fazer os seus trabalhos, o que é que você poderia indicar aqui para nós?
Enfim, eu gosto muito de produtos que sejam divertidos, mas que também acrescentem alguma coisa. Não necessariamente, sabe? Mas, por exemplo, de qualquer época... Sim, fica à vontade. Enfim, por exemplo, até estava comentando que com é você. Atemporal, né? Também. Exatamente. Por exemplo, eu gosto muito uma grande inspiração para mim são, por exemplo, os filmes do Indiana Jones. Porque você vai para você se divertir, porque você vai lá para ver a aventura. Mas você aprende sobre arqueologia, você aprende até um pouco sobre religião, a religiosidade. Não religiosidade, mas religião, né? As bases, a Arca da Aliança e tal. Então você começa a se instigar para ler. Enfim, você falou de literatura também. Literatura eu gosto muito de ficção científica. Por exemplo, eu gosto muito do Isaac Asimov, para mim é um dos grandes ícones, na verdade, da literatura. Acabei esquecendo de falar quando a gente conversou antes. Por exemplo, agora mesmo eu estou lendo um livro para o meu filho, né, apesar de ser concorrente dele, né, que é o Arthur Clarke, o Isaac Asimov é meu concorrente. É um livro que, inclusive, foi uma inspiração interessante também, eu acabei não falando, que é uma série de livros sobre Luke Starr, As Cavernas de Marte. Ele criou um personagem que era um aventureiro, que andava pelo espaço, e ele contava um pouco disso. Por exemplo, ele contava como eles achavam que era Marte naquela época. Hoje em dia, já muita coisa foi descoberta que na década de 40, quando ele escreveu isso, não é mais dessa forma, a gente sabe que não funciona. Mas tinha muita coisa científica ali, né? E você ia para ver o sujeito lutando e brigando e tal, no espaço, né? Uma coisa um pouco mais jovem, adulto, mas aquilo me inspirou e eu aprendi muito ali, né? Tanto é que meu filho, tem um filho mais novo, que é o Arthur, de 11 anos, que eu tô lendo, quase toda noite eu leio um pouquinho para ele e tudo, ele tá achando legal e tal. Então, assim, mais uma vez, puxo pra mensageria, ficção científica, né? Uma das literaturas que eu mais gosto. Agora, Nil, eu já sei, já prevejo a resposta, mas campo da animação, qual é a tua inspiração? No campo da animação? Isso. Eu gosto muito dos filmes da Pixar, por exemplo. Na Disney também eu achei fantástico, por causa da linguagem e também da renovação que eles deram do começo da animação, das tecnologias que eles inventaram. A Pixar também está muito dentro dessa. Até um filme recente que é Viva, né? Viva, A Vida é uma Festa. A Vida é uma Festa, que eu acho que eu fiquei bastante empolgado. Até depois daquele filme, até escrevi um roteiro de longa também, né? Uma outra história que a gente está indo atrás também, enfim. Que é uma coisa que a gente está buscando agora também, né? A gente tem essa questão das séries, mas aos poucos a gente tem alguns roteiros já prontos para buscar financiamento, esse tipo de coisa, que é o mais complicado, na verdade, né? Por isso que eu gosto da literatura, você não precisa depender de ninguém, você vai lá, escreve, viaja e vai para o infinito e além e assim por diante. Bom, Nil, você falou de literatura, aí é um assunto, meu assunto preferido, sempre falo por aqui, não me canso de falar, e você está com 2 leitores aqui também, como que você, ótimo. Como seu filho. John também é muito voltado, é o nosso nerdão aqui, é muito voltado para essa área. Indica um livro aí também, John, para quem está ouvindo a gente, que seja... Olha, um livro que eu gostei muito, ele é bem lúdico, é o Jogador Número 1. Ele é uma mistura de vários elementos da cultura pop, ele é nerdão por excelência. E eu acho que ele é voltado para todas as idades. Ele tem algumas questões um pouco mais adultas, mas tratadas de forma muito bem colocada, muito bem leves ali, com questão de desigualdade social, inovação da tecnologia e problemas de pobreza e tudo mais. Mas também tem aquele escapismo lúdico que é sempre presente e é sempre muito bem aceito, né, numa obra como essa. Jogador Número 1 acho que é a grande indicação que eu tenho a dar aqui para os leitores do Voz. Bom, se eu fosse puxar uma que também, na verdade, eu já até falei quando o Hugo Fernandes, outro cientista nosso aqui, foi nosso convidado, que é a série do Douglas Adams, O Guia do Mochileiro das Galáxias, que é muito taxado como infanto-juvenil, mas é uma das minhas séries preferidas. Leio pouco a série, mas é de uma inteligência aquilo. É de um envolvimento. Tem um humor também que é sensacional, que te envolve. E trata toda da questão espacial ali, óbvio, com muita fantasia, mas acho que a fantasia também ali já é irônica. Né, Nil? O que é que você acha? E também da questão humana, da nossa psicologia, de como é que a gente lidaria com esse contato, né? Ele tem um humor inglês, assim, bem inteligente, né? Isso é legal para os jovens lerem também, né? Meu filho, por exemplo, adora, né? O Neil Júnior. Eu não tive Astrobaldo na infância, mas para falar de um filme aqui, ET, que eu assisti de novo outro dia, ET, o Extraterrestre. Lindo, maravilhoso. Chorei de novo, com 33 anos, chorei. E era uma referência que eu tinha ali na minha infância também do cinema, importante. Também faz pensar nossa relação, né? Se um serzinho daquele
aparecesse por aqui, como é que nós trataríamos? Será que a gente está preparado para esse contato? E para encerrar, eu queria que você deixasse aqui os caminhos até a fronteira final, onde a gente pode te encontrar no Facebook, no Instagram. E na Amazon, né? Como é que joga Amazon lá também. Para assistir o Astrobaldo? Na Amazon Prime tem um link lá. O pessoal procurar Astrobaldo na Amazon Prime, né, ele vai aparecer, né? Eu tava até falando que tem pessoas que às vezes têm um pouco de dificuldade, mas se você teclar Astrobaldo lá no Amazon Prime, você vai encontrar. É facinho, eu achei facinho. assim. Massa. A gente tem até um link que a gente passa. O link, por exemplo, está na página. Tem uma página do Astrobaldo no Facebook. Se você procurar Astrobaldo, você deve encontrar no Face. E tem a página @Lunárticos no Facebook também, que na verdade é Lunárticos, né? A gente pensa muito no grupo que a gente está sempre construindo e reconstruindo, né? A ideia é que a gente faça isso, a gente consiga não só fazer, mas dar oportunidade para as pessoas também de uma forma construtiva. Massa. Bom, a gente fica com essas dicas aqui para a gente conseguir encontrar o Neil Armstrong, seu trabalho junto com a Lunarte nas redes sociais. O programa Voz no Rádio fica por aqui, com a sensação de que ainda tem muita história para falar do Neil, mas esse programa, lembrando sempre, você pode conferir ele completo na nossa página no Facebook. Todas as lives do programa estão lá, você pode conferir essa do Neil e também de outros convidados, inclusive da Caroline Traeger também, assim como o podcast que é sempre disponibilizado às sextas-feiras. Certo? Então, muito obrigado a todos. Boa tarde. Você ouviu Voz da Band News FM. Oferecimento Apivida faz bem pra você. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Ecofor, uma empresa do Grupo Marquise. Prefeitura de Fortaleza, Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Dando o Aqui na Band. Isso mesmo, de segunda a sexta. Chegamos logo cedinho para levantar o seu astral. E claro, dar um show de variedades. Aqui na Band com Luiz Ernesto Lacombe, Silvia Popovic e mais uma super equipe de especialistas. Às 9 da manhã. Acorda e já fica ligado na gente. Agora, Band News FM 2-2, com Gabriela Maia e Sandro Badaró. 2h02 no horário de Brasília. Boa tarde para você que acompanha a programação da Band News FM. Bem-vinda, bem-vindo ao 2-2 de hoje. Hoje é quarta-feira, 2 de outubro de 2019. Eu sou a Gabriela Maier, vou te acompanhar até as 4 horas da tarde. O Sandro Badaró também vai. Eu de São Paulo, ele de Goiânia. Boa tarde, bem-vindo, Sandro. Muito boa tarde, Gabi. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Sigo por aqui na redação da Band News FM, na capital de Goiás, Goiânia, que tem só 34 graus agora, Gabi. E soube que no 2-2 de hoje tem uma entrevista especial sua que você tá ansiosa para mostrar para os ouvintes, né? Nem me fale. Mia Couto e Agualusa. O escritor moçambicano Mia Couto e o escritor angolano José Eduardo Agualusa estão no Brasil para o lançamento de um livro que eles escreveram a 4 mãos. Eu conversei com eles ontem e a gente vai falar mais sobre isso aqui no 2-2. E hoje, Sandro, você não vai me fazer inveja com esse termômetro não, tá bom? Aqui em São Paulo também está fazendo 34 graus. Já não, tá? Vamos nessa, atualizando os principais destaques do dia. O Supremo Tribunal Federal volta a discutir hoje os detalhes da decisão sobre condenações da Operação Lava Jato. Mais informações de Brasília. Fala, Thalita Almeida. Em meio a polêmicas e manifestações, o Supremo Tribunal Federal deve concluir hoje o julgamento que pode abrir brecha para anular condenações na Lava Jato. Na semana passada, manifestantes chegaram a atirar tomates no Supremo e entraram em confronto durante a análise do assunto. Nesta quarta-feira, a sessão vai contar ainda com a presença do novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Até agora, vence a tese de que réus citados em delações sejam ouvidos depois dos delatores na fase final do processo, antes da sentença. Com o resultado praticamente definido, a dúvida agora é saber qual será o alcance da decisão do STF. Tem destaque agora do norte do país com Cassandra Castro. São ouvidos em Manaus os réus acusados de participação numa
Justiça.